Quantos anos você tem mesmo, Bia? Desculpa. 17. Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro evento virtual de 2021. Para quem não se lembra ou quem ainda não sabe, o Centro Cultural Brasil Estados Unidos Campinas é um espaço americano. Então, além do ensino de inglês, parte da nossa missão também é promover reflexões, discussões e debates sobre temas socioculturais importantes. Hoje a nossa convidada é muito especial, a Beatriz Ozanam vai falar um pouquinho sobre os desafios da mulher contemporânea e também compartilhar um pouco sobre o trabalho que ela faz como voluntária no CIAMPAR, que é um centro de apoio às mulheres da região dela. Além da Bia, a gente vai ter a participação da professora Thaís, para o papo ficar ainda mais interessante. E eu queria convidar vocês que estão assistindo a participarem também, enviando as perguntas de vocês aqui no chat do Facebook, para a gente enriquecer esse debate. Sem mais delongas, quero chamar a Bia aqui para o nosso palco virtual. Olá, Bia, seja muito bem-vinda. Tudo bem por aí? Muito obrigada, tudo certo por aqui. Tô um pouco nervosa, mas acho que vai dar tudo certo. Vamos que vamos, fica à vontade. Ok, vou apresentar aqui minha tela pra gente começar. Ok. Me fala se tá dando pra ver direitinho. Sim, tudo bem. Então tá. Então hoje eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre os desafios da mulher contemporânea. Fiz aqui um índice pra gente ver um pouquinho sobre o que eu vou falar, né? Vou me apresentar um pouco mais. Vou falar sobre a linha dos direitos femininos, que eu acho que é importante pra gente entender, né, o passo que a gente já fez, o quanto a gente já evoluiu. Falar um pouco sobre a igualdade salarial, sobre a questão da violência contra a mulher. Queria falar também sobre o relacionamento abusivo, que é um assunto que está ganhando força, né? E eu acho muito importante a gente falar. E aí eu vou finalizar falando da importância do debate. Então vamos começar. Um pouco sobre mim. Meu nome é Beatriz, mas todo mundo me chama de Bia. Eu tenho 17 anos, eu acabei de terminar o ensino médio ano passado. Eu sou aqui de Minas Gerais. Eu não sou psicóloga, não sou advogada, eu não sou nenhuma profissional dessa área, não por enquanto. Eu sou só uma aluna curiosa, eu gosto de estudar, eu gosto de debater e conversar sobre esse assunto. Então, vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre isso. Eu já fiz alguns trabalhos voluntários, né? Algumas palestras e alguns projetos na escola sobre o tema da violência contra a mulher e sobre o feminismo. E eu tô muito feliz e muito honrada de estar aqui hoje para poder falar para vocês um pouquinho do que eu sei, né? A gente poder ter esse debate. Então vamos começar falando sobre a linha dos direitos femininos. Em 1827, as meninas começaram a poder estudar e frequentar a escola. Então antes, a mulher ela não podia nem ter o ensino básico, a gente não conseguia nem ir para a escola. Ali em 1879, a mulher ela pôde começar a cursar a faculdade. A primeira mulher que se formou numa faculdade, ela chamou Rita Lobato, foi em 1887, quase, né, 10 anos depois, na Faculdade de Medicina lá da Bahia. Eu queria colocar um parênteses aqui de que essas mulheres que puderam estudar, elas foram mulheres brancas. Porque se a gente pensar ali na história do Brasil, em 1888 que teve a abolição, então ali a Rita Lobato foi a primeira mulher. Um ano antes ela se formou e as mulheres negras ainda nem tinham, elas nem tinham liberdade ainda, elas ainda eram escravas. Então, quando falam que o feminismo eles têm vertente, a vertente racista ela é uma vertente e o feminismo negro ele é uma vertente. Eu acho importante falar porque o racismo, assim como o machismo, é estrutural. Então, a gente vê que mulheres poderiam estudar, mas só as brancas, as mulheres negras ainda tiveram que lutar contra os seus direitos. A gente pula ali para 1932 e a mulher garante seu direito ao voto. Queria marcar essa palavra garante, porque muita gente fala como se a mulher recebeu o direito ao voto, como se Vargas fosse um presidente muito bom, que gostava muito das mulheres e via elas como um ser, né, que podia votar, que podia estar entre a sociedade. E não foi isso que aconteceu. A gente lutou, teve muita luta para conseguir o direito ao voto, que é tão importante na democracia.
que a gente está atual, mas aí não faz nem 100 anos que eles começaram a nos ver como um ser pensante que podia votar. Então a gente pula depois ali para 1960. Queria falar também que, lógico, que teve mais conquistas, mas eu coloquei aqui as principais. Em 1960 houve a criação e a comercialização da pílula anticoncepcional, que foi um marco para que a mulher, né, pudesse escolher se ela queria ou não ter mais filhos. Foi um controle que ela tinha, porque antes a gente sabe que as famílias eram muito grandes e muitas vezes as mulheres não queriam ou conseguiam ter condições de cuidar desses filhos, então a pílula anticoncepcional foi, sim, algo muito importante. Em 1962 aqui foi criado o Estatuto da Mulher Casada. O que é isso? Ele fala que a mulher agora ela pode trabalhar sem ter a permissão do marido. Antes o marido tinha que assinar um documento mostrando que ele deixava sim a mulher dele trabalhar. Então a partir desse ano ela podia ir trabalhar sem que o marido deixasse. E no Estatuto da Mulher Casada também a mulher pôde receber herança, que antes ela também não podia receber herança. Em 1967 foi sancionada a lei do divórcio. Então a mulher podia querer divórcio também, porque antes só o marido que podia pedir o divórcio, a mulher não tinha essa escolha. A gente pula para 2002, um ano antes de eu nascer, faz aí 19 anos, é muito recente, isso ainda me deixa chocada, que houve mudança na regra da anulação do casamento. Como assim? Antes de 2002, antes de ter essa mudança, o homem ele podia pedir a anulação do casamento caso ele descobrisse que a mulher não é mais virgem. Então, não faz sentido na minha cabeça. Mas aí depois que teve essa mudança, ele não pode mais pedir anulação se a mulher não for virgem. Em 2006, a gente teve a criação da Lei Maria da Penha, e eu queria dar uma ênfase aqui. Quase 100% da população já ouviu falar da Lei Maria da Penha, conhece, assim, de nome, mas não sabe muito sobre o que é. E eu queria falar um pouco sobre a Maria da Penha, de quem foi ela. Ela tem um livro que chama Sobrevivi, Posso Contar, e ela conta um pouco da sua história, então eu vim aqui falar um pouco para vocês do porquê, né, dessa lei ter dado o nome dela. Maria da Penha era uma farmacêutica. Ela conheceu seu marido, Marco Antônio, quando eles estavam na faculdade, ali no mestrado ela teve seu primeiro filho. Se eu não me engano, ela teve 3 ou 4 filhos com ele. E ele era um colombiano. E ela fala que ele sempre foi muito gentil, muito amoroso com ela. E depois que ele ganhou a cidadania brasileira, mudou. A história mudou. Ele começou a ser explosivo, ele batia nela, ele batia nas filhas. Ele era muito agressivo, ele não... Uma hora ele estava bem, outra hora ele explodia. E teve uma vez que ele entra, depois, né, ele espanca ela várias vezes, mas tem uma vez que ele entra na casa dela, né, enquanto ela tá dormindo, e atira nela. E depois ele finge que é um assalto, que foi alguma coisa que não foi ele, né? Maria da Penha, na hora que ela fala que ela sente o tiro, ela fala, pronto, Marco Antônio conseguiu me matar. E aí ela vai pro hospital, ela faz inúmeras cirurgias, infelizmente ela fica paraplégica, ela volta, ela fala que ela vê coisas estranhas, do tipo, ele não queria que ela que a polícia continuasse com as investigações, ele pediu que ela desse autorização para ele agir em nome dela, algumas coisas estranhas. Depois a polícia de fato viu que foi ele que entrou na casa, né, que ele que atirou nela. Depois que ela volta para casa, ela fica 15 dias em cárcere privado, ele deixa ela 15 dias em cárcere privado, e quando ela tá tomando banho, ele tenta eletrocutá-la no banheiro. Então, isso tudo acontece no ano de 1983. Ela vai, né, às autoridades, ela pede que ele seja processado. 8 anos depois, em 1991, ele é julgado, condenado a cerca de 20 anos de prisão, mas os advogados dele recorrem e ele sai em liberdade. Teve outro julgamento depois, mas eu sei que no final foram 19 anos e 6 meses. 19 anos e 6 meses foi a quantidade de tempo que ela esperou. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil, um crime ele tem prescrição de 20 anos. Então, se hoje eu cometer alguém me roubar, por exemplo, daqui 25 anos eu não posso querer que a pessoa vá para a cadeia, porque já prescreveu.
Quando deu 19 anos e 6 meses, que estava há 6 meses para prescrever o crime, ou seja, ele não ia mais poder pagar por todos esses crimes, Maria da Penha convocou, né, as redes internacionais, órgãos internacionais, para ir pedir para o Estado, para ela conseguir que vá mais rápido o processo, para que ele de fato seja preso e punido por todos os crimes que ele cometeu a ela. Quando tem todos os órgãos internacionais, aí sim ela consegue que ele seja preso e vira muito, muito grande, né? Foi algo muito grande, porque se não tivesse outras pessoas de outros países para falar da importância e da negligência que o Estado estava com a Maria da Penha, ela não conseguiria ter o seu agressor preso. E aí, em 2006, tem essa criação da lei. Vou falar um pouco mais na frente sobre o que ela fala, mas é uma lei conhecida mundialmente, ela é bem famosa, porque ela fala de todas as violências contra a mulher, não somente a física, então é muito importante a gente saber, né, qual o nosso direito nessa sociedade. Em 2010 foi eleita a primeira mulher presidente do Brasil. Eu não vim aqui falar de política, não sei se você gostava da Dilma, de quem ela foi, do partido e das atitudes que ela tomou, mas como mulher, eu consigo enxergar, e eu espero que vocês também consigam enxergar o quanto isso foi importante para a história do Brasil. Porque em 2010, eu lembro disso, eu, criancinha ali de 7 anos, eu vi ela sendo presidenta, né? Eu vi ela sendo eleita e reeleita. E eu lembro que eu não entendia nada, né? 7 anos você não entende o que está acontecendo no país, mas eu lembro que eu falei, gente, eu posso ser presidente também, né? Se a Dilma conseguiu, eu também posso ser presidente um dia. Então, e aí isso me faz pensar. O Brasil, ele foi proclamada a República em 1889, um ano após a abolição da escravatura. E desde então, a gente teve uma mulher presidente no Brasil. E foi tão recente que eu lembro. E aí a gente começa a pensar, tipo, do porquê disso? Do porquê que só em 2010 a gente teve a primeira mulher? Porque o Brasil, ele é um país majoritariamente feminino. Ele é um país que tem mais mulheres do que homens. Logo, a gente imagina que haja mais mulheres no poder do que homens. Porque, para, né, ser proporcional. Mas as mulheres, elas estão em minoria no poder executivo. A gente não tem pessoas para mostrar o que a gente precisa. É muito difícil que um homem branco que tenha todos os seus privilégios vá pensar ali nos grupos minoritários. Então é por isso que é tão importante a gente ter mulheres nesses poderes, nesses lugares onde conseguem nos dar voz. E aí em 2015 teve a criação da Lei do Feminicídio. A Lei do Feminicídio, ela aumenta a pena de pessoas que agridem e matam, né, mulheres, pelo fato de elas serem mulheres, então a pena é aumentada. Aí aqui a gente fala um pouco da mudança e permanência. Tem muitas mudanças, houve, né, várias mudanças, como eu mostrei para vocês, mas infelizmente ainda tem muitas permanências. Aí eu queria colocar, né, 2 pontos principais, que é que antigamente as mulheres não podiam nem ir para a escola, e hoje a gente vê que, de acordo com o ECA, né, o Instituto da Criança e do Adolescente, a criança sim deve, tanto homem quanto mulher, ir para a escola. Mas hoje em dia a gente ainda luta com, quando a gente entra, né, no mercado de trabalho, a gente luta para ter salários iguais, coisa que a gente ainda não alcançou. Mas a gente ainda está nos empenhando, a gente ainda está lutando para que a gente pare de morrer, para que parem de nos matar, de nos agredir e de nos humilhar. Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso, vamos ver. Vamos falar sobre a igualdade salarial. Eu vejo que muitas pessoas realmente acreditam que a mulher, né, já conseguiu, a gente já é igual ao homem de acordo com a sociedade. Eu vim aqui trazer alguns dados para mostrar que infelizmente ainda não. Uma mulher branca, ela ganha cerca de 74% do que um homem branco recebe. Então, assim, com os mesmos cargos, a gente ainda recebe menos. E eu queria dar uma ênfase na questão da mulher negra, que recebe menos que 50% do que um homem branco recebe. E aí que eu volto a falar sobre a questão do feminismo negro, o quanto é importante a gente falar sobre esse assunto, porque uma mulher negra, mesmo sendo mulher e eu entendendo algumas causas que ela sofre, eu, como mulher branca, não consigo entender o que é ganhar menos de 50% do que um homem branco. A gente precisa falar sobre isso também. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, a desigualdade de gênero só vai acabar daqui a 257 anos. Então, são aí muitos longos anos de luta para que a gente consiga
ter as mesmas oportunidades, o mesmo respeito e ganhar o mesmo que um homem exercendo os mesmos cargos. E aí eu queria também dar uma ênfase na questão da dupla jornada de trabalho. A maioria, né, das mulheres agora já estão trabalhando fora, elas não estão mais só dentro de casa, ainda tem pessoas que querem, se esse é o seu objetivo, é o que você gosta, tá super certo, entendeu? Mas muitas pessoas estão saindo, estão trabalhando fora, mas a gente ainda tem que voltar para casa e ainda tem que fazer a questão do lar. A gente ainda tem que cuidar dos filhos, fazer a janta, a gente ainda tem que lavar a casa, a gente ainda tem que cuidar da roupa. Por quê? Porque sempre foi colocado que era nossa obrigação. Quando a gente não podia trabalhar, era a obrigação da mulher só isso. E agora que a gente pode trabalhar, a gente tem que fazer isso, mais o trabalho. E aí o homem chega em casa, cansado, senta ali no trabalho e fala, nossa, foi muito difícil, infelizmente não tô muito cansado. E aí a mulher fala, tô cansada também, mas eu ainda tenho que fazer a tarefa do meu filho, eu tenho que dar banho nele, eu tenho que fazer a comida. Então, assim, a gente ainda não tá igual também nas relações dentro de casa. Bia, não sei se eu tô me adiantando, desculpa, Oi, pode falar. mas eu gostaria que você comentasse também desse caso da dupla jornada de trabalho com o casal, o homem e a mulher, em home office com os filhos, que também não estão indo para a escola. E aí, infelizmente, eu acho que ainda tá nesse mesmo jeito. É o homem trabalhando, seja preso no escritório ou no quarto, e a mulher, mesmo assim, trabalhando no home office, mas ela ainda tem que cuidar da criança que tá, né, porque criança não fica quieto, né? Então, pedir para a criança não falar tão alto, ajudar a criança na escola. Quando a criança tá ali assistindo, né, a aula, se for pelo computador, ver se tá tudo certo, se ela tá se concentrando. Meu irmão mesmo, ele ficou ano passado inteiro, né, mas era um dia ele tava tocando, nossa senhora, tocando gaita, aí depois ele achou uma flauta, então, tipo assim, ele não tava prestando atenção, quem tinha que ir lá chamar a atenção dele? Minha mãe, porque meu pai tava trabalhando, então, assim, isso é muito, muito recorrente, a gente vê que a mulher, ela é colocada, né, ela é criada para ela cuidar dos filhos. Ela vai trabalhar também fora de casa, porque isso é cada dia mais recorrente, mas ela ainda tem que cuidar dos filhos, porque o homem não foi criado para isso. Ele acha que não é o trabalho dele, entendeu? Como pai, eu vou pegar a parte boa, entendeu? E aí a parte difícil, que é das questões, fica para minha mulher e tá tudo certo, entendeu? Outra coisa que Pai eu de queria falar Instagram. também. Hã? Pai de Instagram. Exatamente. Uhum. Exatamente isso. E eu queria falar também sobre a questão de que a gente normalizou tanto isso, que eu vejo muita gente falando, ah, não, mas meu marido super ajuda em casa, ele lava a louça. Eu fico assim, ajuda? Como assim você ajuda? Isso é o mínimo, né? Você suja, o mínimo que você tem que fazer é você limpar. O mínimo que você tem que fazer é você lavar a sua roupa, a roupa que você suja, você cuidar do filho que você também, né, tem. E aí a gente normalizou tanto isso de a mulher ser que faz tudo isso, que aí a gente acha bonito quando o homem faz o mínimo mesmo, que é tipo, ele super me ajuda, ele ajuda com as crianças. E aí você vai ver, será que ele realmente faz os 50%? Porque na grande maioria, assim, das pessoas que eu tenho contato, não é, tipo, vai todo mundo sair ou o homem e a mulher saem para um churrasco, vamos supor. Quem vai cuidar da criança é a mulher, o homem vai ficar lá sentado bebendo a cerveja dele. Você já viu quantos homens, para pensar depois, começa a reparar, quantos homens e quanto tempo eles ficam? Eles revezam 50%? Porque eu reparei que não, porque a gente vê como ajuda ele fazer que é coisa que não é nem o mínimo, né? Você tem que dividir 50%, o cara também tem que ajudar a limpar a casa que ele suja, limpar o prato que ele faz, ele tem que fazer essas coisas, não é ajuda. Enfim. Uhum. Comentários, Vitor. Aí eu vim falar aqui sobre a violência contra a mulher. Essa Desculpa, parte gente, o meu microfone tá desligado aqui pra eu não atrapalhar vocês, aí eu demorei pra responder. Depois a gente conversa. Manda ver. aqui eu peguei do Código Penal, que essa parte está sobre a Lei Maria da Penha. Ela fala que, de acordo com o Código Penal, a violência contra a mulher se enquadra em qualquer ação ou omissão. Então, não é só você fazer, mas o fato de você também não fazer, baseada no gênero,
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial. Então, a violência contra a mulher que está no Código Penal, que você pode recorrer, não é só aquela da Maria da Penha, que levou um tiro do marido, ou que teve uma tentativa de ser eletrocutado no banheiro. É também o dano psicológico, é também o dano patrimonial. São todos esses casos de violência contra a mulher. E é muito legal a gente falar sobre isso, porque muita gente acha que é só o olho roxo que é uma violência. Mas a gente tem, infelizmente, diversos tipos de violência e a gente pode sim e deve recorrer a isso e buscar os nossos direitos. E aí eu cheguei num ponto que fala, é perigoso ser mulher no Brasil? Vamos ver aqui esse cronômetro da violência. É do Instituto da Patrícia Galvão, ela pegou alguns dados e fala que tem um estupro a cada 11 minutos. Então aqui, enquanto eu tô falando, já uma mulher já foi estuprada no Brasil. Um assassinato a cada 2 horas, uma mulher é assassinada. 503 mulheres são vítimas de agressão a cada hora. Então, até a gente terminar essa conversa, 503 mulheres já vão ter sido agredidas no Brasil. E 5 espancamentos a cada 2 minutos. Então, aí, mais de 10 mulheres já foram espancadas enquanto a gente está aqui conversando. É muita coisa. Segundo esse fórum aqui que eu coloquei de segurança pública, 88,8% dos casos, ou seja, quase 90% dos casos da violência doméstica, o autor foi o companheiro ou ex-companheiro. Queria aqui dar ênfase também numa pesquisa, o G1 publicou, de que 9 a cada 10 estupros, quem foi o estuprador é alguém conhecido. Então, é o pai, é o tio, é o amigo da família. Um caso só é a mulher que está na rua sozinha e o cara estupra ela. A maioria é dentro de casa. A gente corre risco dentro das nossas próprias casas. Então, a gente casa aqui, né, o companheiro ou ex-companheiro, a gente tá junto achando que vai ser, né, aquele pai das maravilhas, ou pelo menos exigindo o mínimo, que é o respeito, e aí a gente sofre violência. Eu queria falar também, aqui a gente está falando sobre casos extremos, vamos supor assim, né, estupro, sobre o assassinato. Mas a gente está tão acostumada com essa violência que a gente sofre que a gente não para pensar. A gente não para pensar que a gente sair na rua com medo não é normal. E assim, eu acho que quase 100% das mulheres podem afirmar que elas saem na rua com medo, principalmente à noite. A gente tem violências correndo. Como que é? Você fala? Mas Correntes? todos Recorrentes? recorrentes, isso, obrigada. Recorrentes. E aí a gente está tão acostumada a ter medo sempre que a gente não para pensar de que não é normal a gente sair na rua com medo, que não deveria ser normal a gente sair na rua com medo, de que na escola ou no trabalho a gente não deveria ter a nossa voz diminuída, a gente não deveria sempre ter que falar mais alto para as pessoas conseguirem nos ouvir, ou quando a gente fala, alguém nos interrompe, quando a gente fala, tem sempre gente, normalmente algum homem, né, que fala a mesma coisa que a gente falou e o dele instantaneamente é muito mais ouvido e bem visto do que quando uma mulher fala. Eu quero dar um exemplo meu. Eu estudo e eu sou muito baixinha. Eu sempre fui muito estudiosa, então eu tô sempre na frente, assim, né, do professor. E aí, na frente, assim, eu e o professor já levei até uns custos do professor, é desse jeito. E aí eu tô sempre, né, levantando a mão para perguntar, eu gosto de interagir. E aí eu comecei a perceber, ali em 2019, que foi o último ano, né, que eu tive aula presencial, que eu ficava com a mão levantada um tempão, e aí quando o colega homem começava a falar, o professor instantaneamente ouvia ele, mesmo que assim, eu com a mão levantada lá há muito tempo, e aquilo começou a me incomodar. E eu falei, não sei o que eu faço, não sei se eu... E aí eu não queria interromper, às vezes eu até interrompia o professor para falar, porque eu sabia que se eu ficasse levantar a mão, alguém ia falar, interromper ele e foda-se. E eu fui falar com o meu coordenador, e eu falei, olha, eu sei que não é por mal, porque eu sei que realmente tem enraizado, até porque os professores sempre foram meus amigos, né, então eu sei que não era nada contra mim, mas eu sinto que a minha voz é muito menos ouvida. Eu sinto que quando o meu amigo homem, né, meu colega fala, eles ouvem muito mais e muito mais rápido. E eu não sei o que eu faço, assim, sabe? Não sei se eu levanto a mão, se eu interrompo. Ele falou, Bia, se nada der certo, grita, entendeu? Tipo assim, você tem que fazer a sua voz ser ouvida. E se o único jeito for gritar no começo, pra todo mundo chamar de louca, né? Porque é isso, mulher é sempre louca, histérica.
Mas se o único jeito de você ser ouvido é você gritando, então você grita. Então você fala alto, você fala. E aí eu falei, vou deixar esse, né, um pouco mais pro lado, vou tentar primeiro. E aí eu comecei a falar coisas que antes eu não falava. E a gente tem que aprender, porque eu vejo que mulher também é muito assim. Então a gente foi ensinada a ouvir mais e falar menos, porque o homem sempre tem a voz mais alta, ele sempre tem mais importância. Então, eu comecei a falar. Eu falava, levanta a mão, ou eu tô falando, você tá me interrompendo? Tem como você esperar eu terminar de falar? E aí você vê que, tipo, é tão enraizado que eles nem percebiam que eles estavam fazendo isso, sabe? E não eram pessoas necessariamente que não gostavam de mim, meus colegas, amigos mesmo, faziam, eu falava, você tá me interrompendo, tem como você me dar licença pra eu terminar de falar e depois você fala? E ele ficava meio sem graça, assim, e aí foi diminuindo. Porque aí você começa a perceber, quando a gente não fala nada, tá tão enraizado que eles têm, sim, mais voz e que a voz dele é muito mais importante, que a gente vai ficando calado e aí isso continua. Então eu acho que não só eles, né, reverem, falar, nossa, tô interrompendo uma mulher, deixa ela terminar de falar, quanto a gente também colocar a nossa voz, porque é o único jeito da gente conseguir o respeito que a gente tanto merece. Deixa eu tomar um pouco de água. Eu queria falar sobre relacionamento abusivo agora. Eu queria ressaltar também que ele não ocorre só entre relacionamento amoroso. Tem como você ter um relacionamento abusivo com familiares, com amigos, até colegas de trabalho. Todos são prejudiciais. Mas eu vou dar mais ênfase na questão de relacionamento amoroso e sobre a questão de homem e mulher, porque a gente vê mais acontecendo. Mas também pode acontecer com mulher, com homem, ou duas mulheres, dois homens. Você coloca o que te encaixa mais. O que é o relacionamento abusivo? Ele é um jogo de poder. Ele se apresenta através da dependência emocional, quando uma pessoa se torna submissa e dominada pelo outro. Então é quando você não consegue mais se ver sem a pessoa, naquele sentido de dependência mesmo. A pessoa faz de um jeito que você só pensa que você só é boa e se você só é útil se você estiver do lado dela. Vamos ver quais são os sinais. Ciúmes e controle excessivo. Então, é aquela pessoa que tem ciúmes de quem você fala. Você não pode falar com uma pessoa do outro sexo, ou até mesmo é uma amiga sua, ele tem ciúmes. Ele controla as roupas que você veste, as roupas que você sai, para onde você sai, que horas você vai, que horas você volta. Mexe nas suas redes sociais, escondido. É aquela pessoa que ela controla a sua vida, controla o batom que você usa, o decote que você usa, o tamanho da sua saia. Isso já são sinais de que corre, porque vai se tornar algo muito mais perigoso. Também tem a questão de chantagens e ameaças, não somente chantagens a você, como chantagens a seus amigos, seus familiares, a ameaças, né? E um muito comum, infelizmente, que eu já, né, presenciei, assim, pessoas, amigas minhas me contando, de namorado falar, não, se você terminar comigo, eu vou me matar. E aí ela fala, então eu não vou terminar, não quero que ele se mate, o sangue vai ficar nas minhas mãos daquele jeito. Então, tô aqui para te falar, não, o sangue não tá nas suas mãos. Primeiro que a grande maioria que falou isso não se mata. É só um jeito de te chantagear para te deixar aprisionada nisso. Se você tá num relacionamento só porque se você terminar a pessoa vai se matar, não é um bom motivo para você estar num relacionamento. A pessoa não vai se matar e se ela se matar, não tá o sangue nas suas mãos. É uma pessoa que precisa de ajuda psicológica. Então, é um motivo também, um sinal de que você deve, sim, sair correndo desse relacionamento. Destruição da autoimagem, isso é muito comum. Ele sempre te colocar para baixo, porque para você sentir o lixo, você não se sentir útil, então você fala, você é muito burra. Nossa, você tá gorda, né? Nossa, como você tá velha. Nossa, mas ninguém vai te querer. Você tem 2 filhos, assim, toda velha. Ou não só sobre beleza, mas também sobre a sua capacidade. Então você não é capaz, você não ganha nem seu dinheiro sozinha. Nossa, mas você é muito burra, você não sabe fazer nada. E vai te colocando para baixo no momento que você começa a pensar: nossa, ele é tão incrível, né, por ficar com uma pessoa tão ruim como eu. Tipo, eu tenho que agradecer a ele por ele ter a sensibilidade de ficar com uma pessoa tão ruim como eu. Ele vai destruindo a sua autoimagem, a sua autoestima. Exigir relação sexual, isso não precisa nem falar, né? É estupro, é um crime. E é, sim, um dos sinais de um relacionamento abusivo, até a violência física, até mesmo o feminicídio. Eu queria ressaltar também que esses sinais você não precisa ter tudo, entendeu?
no seu relacionamento para já ser um relacionamento abusivo. Eu acho que ele vai de partes, entendeu? Ele começa de ciúmes excessivo até ele terminar com um olho roxo, com ele te batendo, te agredindo, ou seus filhos. Então, no primeiro sinal de que ele está te controlando, não é algo bom, você está ficando mal perto dele, já sai disso, porque sim, pode piorar e pode acabar de um jeito muito ruim. Então, vamos falar sobre o abusador. Ele é uma pessoa inconstante. Igual o Marco Antônio, é uma pessoa que explode, uma hora te bate, e no outro dia tá lá pedindo desculpa e traz flores. E aí o ciclo se repete. Queria falar também que se o cara te bater, ele vai te pedir desculpa, vai falar que é a última vez, mas não vai ser a última vez, infelizmente, quase nunca é a última vez. Vai acontecer de novo, você vai ser agredido de novo, e é muito perigoso. Ele te humilha, ele te desvaloriza, assim como eu falei, é sempre te colocando para baixo. Por quê? Porque ele ele é egocêntrico e narcisista, então ele quer sempre estar no topo. Ele vai ser o superior, ele vai se colocar no pedestal e colocar você ali na lata de lixo, falar, eu sou tão incrível, eu sou uma pessoa tão foda, que ficar com você é uma honra sua, entendeu? Você devia ser grata a mim pelo fato de eu ficar com você, porque você é uma bosta e eu sou incrível. É uma pessoa também que ela usa de desculpas de álcool e drogas para falar daquele jeito. Então, se a pessoa tá sempre, não, mas ele só me bateu porque ele tava alcoólatra, ele tava alcoolizado. É uma pessoa que ela vai usar dessas desculpas, mas é porque ele é uma pessoa problemática, uma pessoa que precisa de ajuda. E você não é essa pessoa que vai conseguir ajudá-lo, você é a pessoa que precisa pensar agora em você, em sair desse relacionamento. É uma pessoa que também que vai manipular as situações, né? Ela vai fazer tudo girar em torno de um jeito que você sempre vai estar errada, mesmo você tendo certeza que em algum momento você estava certo, ele no começo estava certo, e aí vai te manipular para você no final pedir desculpa e falar, não, não termina comigo, porque eu não viveria sem você. E aí você depois pensa e fala, nossa, mas eu tinha certeza que eu estava certo, e em algum momento ali deu alguma coisa errada. E aí eu tive que pedir desculpa. Então é uma pessoa que ela vai manipulando as situações e a sua vida para que você fique grata a ela de um jeito muito abusivo. E aí eu acho importante a gente falar também como tirar a venda, no sentido de como sair desse relacionamento. A primeira questão é você desenvolver o autoconhecimento, é você se conhecer, você conhecer as suas qualidades, você conhecer os seus pontos fracos também, no que você pode melhorar, mas você saber que você é bom, todo mundo é bom em alguma coisa, todo mundo tem alguma qualidade, e é você conseguir enxergar isso, porque quando você está num relacionamento tão tóxico daquele jeito, você não consegue ver essas qualidades, você acha que você é muito ruim. Então, a partir do momento que você fala, não, eu sou boa nisso, eu sou boa naquilo, tem alguma coisa que eu sou boa, vamos tentar pensar no que eu sou boa, em quais são os meus limites, quais são os meus valores, eu tenho que ter alguma coisa boa. E aí, quando você começa a pensar, você começa a ver que, porra, você é um mulherão da porra. Nem sei se podia estar falando palavrão, perdão. Mas você é uma pessoa incrível. Você tem também que respeitar e honrar a sua própria história. Todo mundo passou por dificuldade na vida, todo mundo tem uma trajetória, ninguém teve uma vida de mil maravilhas, só pontos positivos, só felicidades. Então, a partir do momento que você vê, tipo, nossa, passei por 100% dos meus dias ruins, eu consegui evoluir, eu tive dificuldades, mas eu evoluí com elas, eu aprendi com elas, e você honra toda a sua história e tudo que você está passando, você consegue ver adiante, você consegue ver que sim, tem algum momento que eu vou conseguir viver sem aquele homem, sem aquele relacionamento e me libertar daquilo. Praticar o autocuidado. Sobre a autoestima também, não é só a autoestima de você ser incrível em alguma coisa, tipo no interior, mas você também gostar do que você vê no espelho, você gostar da sua companhia, entendeu? Então, faz um dia de spa, sabe assim? Faz alguma coisa que você gosta, vai no cinema ver um filme que você quer, aproveita a sua companhia, vê música, ou então faz uma dieta. E aí eu queria ressaltar que dieta não é no sentido de, eu preciso emagrecer, e não tô falando que gordo igual ruim, magro igual bom, muito pelo contrário, não acredito nesses estereótipos, mas estou falando de você se sentir bem saudável, entendeu? É no sentido de saudável, não de se encaixar em estereótipos. O 4 é sobre isso, sobre os estereótipos que a sociedade te impõe. São milhares, infinitos. Eu comecei a pensar e aí eu perdi as contas, porque é em tudo.
É até no cabelo grande, seu cabelo tem que ser de tal cor, seu olho, seu peso, sua altura. São tantos estereótipos que a gente começa a se sentir inferior, a gente começa a ver como se a gente nunca fosse boa, porque tudo que eu faço tá ruim, a sociedade sempre vai colocar algum defeito em você. Então, sai da caixa, né? Sai dessas caixas, tipo, você é isso, você é isso, você é isso que a sociedade te coloca, e enxerga o que você é, entendeu? Como você é bonito, como você é, e não se comparando com outras pessoas. A primeira coisa que eu fiz, eu tava no Insta e eu via que eu me comparava muito. E aí você vai ficando para baixo, não tem como, porque você vê essas vidas perfeitas na internet, de gente que tem corpo considerado perfeito, que tem só felicidade, a gente rica, que viaja, que faz tudo. E aí eu começo a falar, nossa, eu sou uma bosta, por que eu tô fazendo aqui, entendeu? Olha como ela é perfeita, ela consegue dar conta de tudo, ela tem a vida perfeita, olha a vida do Insta. E eu comecei a pensar, eu falei, gente, nem todo mundo é perfeito, nem todo mundo não, ninguém é perfeito. Ninguém consegue fazer tudo, ninguém dá conta, ninguém tá sempre feliz, a vida de ninguém é perfeita. Só que é isso que a gente vai mostrar na rede social, né? Ninguém quer mostrar as coisas ruins que acontecem. Então, eu falei, primeira coisa, tirei todo mundo que eu não conhecia, sabe? Assim, eu deixei pessoas que eu conhecia na vida real e pessoas que eu sabia que eram reais, entendeu? Porque tem muita coisa no Insta que a gente vê que não é real, entendeu? É uma vida completamente inventada. E quando você para de se comparar com outras pessoas todos os dias, em todos os momentos, você vê que a sua autoestima sobe, porque você para de se comparar com o padrão ideal e você fala, eu vou me comparar com quem eu era antes, para eu ser uma pessoa melhor, não para eu ser igual a Gisele Bündchen. Cercar de pessoas que lhe fazem bem, e isso eu acho essencial. A partir do momento que você está num relacionamento abusivo, você sempre acha que ele vai, né, manipulando de um jeito de que você só tem ele, então você se afasta dos seus amigos, você se afasta dos seus familiares, porque ninguém é bom o suficiente igual a ele, que você só precisa dele, né, você não precisa de mais ninguém. E aí, quando você vê que você tem sim pessoas que te amam, que você é amada, que você quer, tem pessoas que querem o seu bem, você tem família, você tem amigos que querem que você se sinta bem e sinta bem de verdade, né? Seja livre, seja feliz, tudo muda. Quando você tem pessoas para te apoiar, tudo muda. Então eu acho que é essencial a gente cercar de pessoas que realmente nos querem bem. E aí eu coloquei aqui como denunciar. Tem como você ligar no 180 ou nesse 0800 que eu deixei aqui. Você tem como também procurar, né, aqui em Pouso Alegre, onde eu fico, é a Ciampar, que é um centro de apoio à mulher aqui de Pouso Alegre e da região. Eles fazem um serviço incrível, até, né, te ajudar em todas as questões de sair de casa, denunciar. Eles também têm um curso para você ser cuidadora de idosos, caso tenha mulheres que dependam do marido, não tem sustento, eles fazem esse curso para você conseguir se sustentar e não precisar mais ficar com esse marido. Eu trouxe até fazendo propaganda, mas eu trouxe até alguns cartazes, alguns pôsteres que eles fazem, que falam sobre isso, que é muito explicativo. Eu até usei esse daqui, né, sobre relacionamento abusivo, pra gente falar. Então você pode procurar. Eu dei uma pesquisa rápida e eu vi que Campinas tem esse centro de referência e apoio à mulher. Imagino que eles consigam fazer esse mesmo trabalho de te ajudar a sair de um relacionamento como esse. Você também pode ir na delegacia de polícia da sua cidade. Em Campinas eu também vi nessa pesquisa, né, rápida que eu fiz que tem uma defesa de a mulher em Campinas, delegacia de defesa à mulher, né? Então você pode ir lá, você vai ser bem recepcionado, você vai poder e tem que falar sobre tudo que está acontecendo, sobre as violências que você sofre. Se você não tiver uma delegacia de mulher na sua cidade, ou onde você está, você pode sim ir numa delegacia normal. Vai ser mais difícil? Provavelmente vai, porque a maioria são homens, e eu ouvi muitos casos de meninas falando, tipo, eles não queriam, eles estavam dificultando meu processo para fazer um BO ou para conseguir denunciar. Então, vá com alguém, né, que você confie, ou vai com um advogado, que ele vai saber o que fazer. Você tem o direito, você deve sim falar, você deve sim denunciar, porque a gente tem nosso direito, a gente precisa assegurá-los. Então, tá aqui, eu deixei até o endereço, né, se alguém quiser, mas dá
para dar uma pesquisada também melhor. E eu queria falar da importância do debate, a importância da gente estar fazendo o que a gente está fazendo aqui hoje, da gente poder ter conhecimento, da gente poder debater, conversar e saber um pouco mais sobre o que está acontecendo. Não tem como a gente mudar o que a gente não conhece. Então, a partir do momento que a gente vê dados, a gente vê pesquisas, a gente entende o que está acontecendo na nossa situação, a gente sai da nossa bolha, a gente consegue mudar. E é isso que a gente precisa fazer para que um dia meus filhos, minhas filhas, meus netos, minhas netas, meus bisnetos consigam ter a igualdade de gênero que hoje eu, infelizmente, ainda não tenho, mas que eu estou lutando tanto para conseguir. Então, falei muito. Queria agradecer mais uma vez por poder estar aqui. Eu coloquei meu Insta aqui, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar comigo. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Falei muito, espero que tenham entendido, que eu não tenha falado muito rápido. E é isso, muito obrigada. Eu acho que foi bem completo, Bia. Muito obrigada, também agradecemos. Mas vamos começar a rodada de perguntas? Vamos, deixa eu parar de coisar aqui. Bia, depois você, por favor, coloca seu Insta e essas informações que você compartilhou no próprio chat do evento, da live. Depois você entra na nossa página lá e coloca para quem quiser seguir, tá bom? Com certeza. Thaís, Sim, acho que sim. você tem umas perguntas aí, né? Tenho sim, os meus alunos pediram para mandar algumas perguntas para a Bia. E primeiro eles queriam saber como é trabalhar como voluntária no Ciampar. Falei correto, certo? Isso. Uhum. Eu trabalhei no Ciampar em 2019, em 2020, por causa da pandemia. Eu não consegui, até porque ele é um grupo de. Ele foi feito por duas freiras, uma tem 92 anos, se eu não me engano, então eles meio que diminuíram muito o que eles estavam fazendo, né? Não podia mais ir na escola, que foi onde eu fiz palestras, por causa da pandemia. Agora eles estão voltando, eu tenho até uma reunião com eles semana que vem para ver, né, o que eu posso voltar a ajudar. Mas é assim, é gratificante, sabe? Eu não tive contato com nenhuma mulher, até porque eu não sou dessa área, então eu não posso. A minha mãe mesmo, ela é advogada, então ela já teve atendimentos com mulheres que precisavam. Eu ajudo mais fazendo isso que eu tô fazendo, é palestra, é conversando. Elas foram na minha escola, como a gente também foi em outras escolas. A gente fez passeata, a gente entregou esses panfletos que está aqui, que são educativos. É gratificante, não tem outra palavra para falar. Assim, eu fico muito feliz de poder ajudar, sabe? De conseguir lutar por uma causa que eu acredito tanto. Uhum. O que você mais gosta nesse trabalho? De verdade, é a companhia delas, porque elas são incríveis, assim. Eu sou Não. apaixonada nelas. Elas são mais velhas, normalmente, as mulheres que trabalham lá, mas, assim, sempre me receberam muito bem, me ajudaram muito. E fazer as palestras e conseguir ter contato com mais gente, né? Agora que as escolas estão abertas, pretendo ver se a gente consegue, né, falar mais sobre esse assunto, voltar. Então, é isso, é esse contato, né? Poder saber que poder estar ajudando, saber que consegue ajudar de algum jeito. Uhum. Eu tenho sem querer me exibir aqui, que não é tanto meu local, mas eu trabalhei também como voluntária numa ONG que apoiava mulheres, mas foi durante a minha estadia quando eu fiquei no Canadá, porque eu tinha as tardes ociosas, me convidaram. Eu falei, claro, mas ficava mais na parte da biblioteca. Mas a biblioteca era um convite para as pessoas entrarem, verem que era um ambiente bom, um ambiente seguro e sentirem à vontade. E muita gente pensa, o Canadá é um país de primeiro mundo, é um país que que é muito avançado, que acho que o gap entre os salários de homens e mulheres, eu posso falar que é quase inexistente, que é uma coisa que eles lutam muito, mas tem violência doméstica, tem a violência contra a mulher, tem estupros, tem casos. Eu fiquei numa cidade que tinham, sem brincadeira, acho que eram 8 mil habitantes. Então todo mundo se conhecia. E quando tinha uma pessoa nova, quando eu cheguei, ela falava, ah, ela vem do Brasil, eu era a única brasileira naquela cidade. E é incrível que realmente existe. Meus pais ficaram chocados quando eu falei que do meu trabalho voluntário. Também posso falar que, apesar de não lidar diretamente, eu me senti assim, ajudando as pessoas indiretamente. E ó, tem uma listinha aqui.
quais são os maiores abismos, o maior gap entre homens e mulheres em geral? Eu acho que é a criação. Eu acho que tudo começa com a criação, né? E eu vejo que homem e mulher é criado completamente diferente. Seja ali nos brinquedos, que a mulher sempre recebe uma boneca, porque ela desde pequena tem que entender que ela é de casa, ela vai ter a panelinha, ela vai ter a boneca para ela brincar, porque ela tem que ser mãe, e o menino vai ter o carrinho, porque ele vai ser pai, mas ele não vai cuidar igual uma mãe. Eu acho Uhum. que, e aí desde pequenininho a gente vai crescendo, então não só o brinquedo, mas na escola a gente já vai vendo que a menina não pode correr igual o menino. Então, essas pequenas coisas que a gente, né, não tem consciência, quando cresce, vira esse grande abismo de que homens acham que mulher deveria, sim, receber menos, porque elas engravidam, tipo, sabe, assim, a gente vai Uhum. vendo que o abismo vai crescendo a partir do momento e tudo começa ali, quando eles são crianças e que vai tendo diferenças, que vai mostrando que sim, homem tem alguns privilégios que a menina não tem. E aí a gente cresce e se depara com tanta morte, tanta violência que a gente tem, e a gente pensa, nossa, mas por que desde criança a gente não ensinou para os meninos que isso é errado? Tem uma série que chama Under Time, vou até fazer um merchan aqui, que eu sou apaixonada nessa série. E aí tem um episódio que eles estão falando sobre estupro e tal, e aí a menina fala, já pararam para pensar que na semana contra o estupro é tudo sobre a menina? Menina, não use saia. Menina, não use roupa muito curta, não saia à noite, não faça isso, não faça aquilo. Por que a gente não ensina os homens não estuprem, assim, sabe? Respeitem as mulheres. Por que a gente Eu vi não esse tem episódio. essa consciência? Ai, maravilhoso. Por que a gente não tem essa consciência de educar os meninos para que eles não façam certas coisas, para que a gente consiga ter a nossa liberdade? Então, acho que esse é o principal, é a educação que desde pequena é completamente diferente. Uhum. Vale um Posso? adendo também, não tem. Não, rapidinho. Nas escolas brasileiras, em geral, a gente tem uniforme, mas nas americanas não tem. Eles vão com as roupas normais. Uhum. E tem uma série de itens que eles não podem usar. E 90%, eu arrisco dar esse índice, é só para menina. Não pode usar esmalte de tal cor, não pode usar legging, não pode usar o vestido curto. E por quê? Ah, porque distrai os meninos. Uhum. Eu Uhum. tava, eu tava conversando com meu namorado também esses dias, porque ele sempre ia de bermuda, né? E aí aquele calor, assim, tipo, 30 graus, aí gente, tô morrendo aí, mas por que você não vem de short? Porque eu não posso, porque eu vou estar distraindo os meninos. Você pode ir de bermuda e aparecer sua perna, mas eu não posso, porque eu tenho que ficar aqui sofrendo com essa calça, entendeu? Então, assim, Uhum. desde pequeno tem muita diferença. Tem essa regra na sua escola? Tem. Bom, eu ia pegar a carona aqui, você estava falando, Bia, da educação, né, como é diferente. Existe já algum trabalho sendo feito em relação a educar os meninos e os homens hoje, né? Não estou nem falando da educação em casa. Existe algum trabalho mais direcionado para a educação dos homens? Olha, eu não tenho dados sobre isso, eu não vejo. Eu acho que o que a gente pode estar, né, mudando seriam as mães criando filho, né, dentro de casa para coisar. De vez em quando, que ano passado, o Caio ficou comigo, né, meu irmão mais novo. E aí, às vezes, acabava a luz de casa ou a internet caía, e aí eu pegava e sentava e falava, Caio, hoje a gente vai conversar sobre machismo. E ele ficava assim, ó, ele tem 10 anos. Eu falei, não, e aí, com palavras simples, né, a gente vai explicando. Expliquei sobre o racismo, sabe? A gente vai explicando esses pontos, que mesmo que ele não entenda tudo, ele já vai crescendo, entendendo que algumas coisas estão erradas e que eu não vou permitir que elas continuem, entendeu? Pelo menos enquanto eu puder ajudar a mudar. Mas nas escolas eu vejo que, assim, é porque a escola é muito padrão, né? Você vai ver a escola de 1800, a escola agora, ela tá do mesmo jeitinho. Então, eu acho sim que precisa mudar, mas eu não vejo na prática, assim, acontecendo. Mas eu não sei, eu não pesquisei ao fundo sobre isso. Então, talvez tenha, sim, coisas, eu espero que tenha. Legal. Thaís, se quiser continuar aí com as perguntas. Uhum. Bom, essa semana, segunda-feira, foi o Dia Internacional da Mulher e pessoalmente recebi várias mensagens de por que é só um dia, por que todo dia é dela. E conversar que fiquei com vergonha de falar para todo mundo o porquê de ter um dia.
E que quando a gente estava na escola, os meninos gostavam. Ah, dia da mulher é hoje, mas o resto é tudo dia do homem. E eu hoje em dia responderia sim, é verdade. Meu professor meu, eu lembro que eu tava acho que no nono ano, e ele falou, ai, hoje é dia da mulher, porque todos os outros dias são nossos. E eu fiquei, exatamente. Vocês têm tantos privilégios todos os dias que a gente teve que lutar, teve mulheres que morreram, a gente teve que lutar para melhores condições de trabalho para a gente poder colocar um dia no ano para que as pessoas entendam das lutas que a gente precisa. E eu vi muito post que eu achei até legal, falando tipo, não me dê rosas, não me dê parabéns, me dê igualdade de direitos, me respeite. Meu namorado, eu vi até que eu vi um vídeo e eu mandei pra ele, né, sobre a mulher falando, eu não quero presente, eu não quero parabéns, eu quero que você me respeite, eu quero que você entenda do porquê desse dia e do porquê a gente precisa mudar as coisas. Aí ele mandou assim, bom dia, feliz dia das mulheres, parabéns. Aí ele, acabei de ver seu vídeo, parabéns não, vamos lutar, tipo, alguma coisa assim. Porque a gente tem que Uhum. entender a situação e por que a gente precisa de um dia, né? Porque principalmente quando você é menor, assim, você trata como piada, né? Tipo, é engraçado a gente ter um dia porque todos os outros são do homem. E aí a gente fala, e você não acha isso errado? Você não acha que a gente tem que mudar isso, do homem Uhum. ter todos os direitos, a gente precisar de um dia para lembrar que a mulher precisa sim de igualdade salarial, que a gente precisa de direitos iguais? Sim. Nessa semana eu vi o crescimento da hashtag Not All Men, que quer dizer nem todos os homens, que é uma frase clássica. E eu vi um discurso muito bonito da Jamila Jamil, inclusive The Good Place, também é uma ótima série. E ela é artista, ela não é. Ela tem um corpo, considera-se mais padrão, mas ela é muito ativista feminista e body positive. Inclusive, ela chama as Kardashians na chincha o tempo inteiro. E acho justíssimo. Então, tem algum comentário sobre essa hashtag Not All Men? Essa hashtag é ótima, eu adoro, porque todo mundo fala isso. É sempre assim, eu falo, nossa, mas homem é machista. Eu falo, nem todos os homens. Aí eu falo, por que você fala nem todos os homens? Porque assim, mulher é burra, mulher é incapaz, mulher não sabe dirigir. E aí, toda vez, a mulher, ele coloca todo mundo num barco que normalmente é ruim, né? Sempre todas as mulheres são tal coisa, todas as mulheres são isso, todas as mulheres são aquilo. Mas aí quando a gente fala homem é machista, fala, não, nem todos os homens. Eu falo, sim, são Uhum. sim. Entendeu? Eu tenho que falar que essa hashtag é para tirar o peso da consciência, entendeu? De tipo, não, tem homens que são machistas, tem homens que são preconceituosos, que eles falam certas coisas, mas eu não, eu sou perfeita, eu sou um lírio do campo. E eu queria te falar que não, você não é um alecrim dourado. A gente está numa sociedade machista, a gente está num mundo machista, então todos nós somos machistas, até as mulheres, né? Até eu, às vezes, tenho alguns pensamentos assim que eu falo e depois eu penso, nossa, por que eu tô pensando isso? Tipo, sabe assim? Porque a gente tem muito isso, né? Nossa, mulher tá usando tal roupa, puta, vamos supor. E aí eu penso isso, eu falo, nossa, mas por que eu tô pensando isso, sabe? Tipo, Uhum. eu sei que tem pessoas que pensam isso de mim quando eu uso short, então a gente tem que todos nós somos machistas, até pessoas que estão colocando. E aí, se você se isenta, você fala assim, não, esse aqui é um grupo de homens machistas. Mas eu não sou. E aí você se isenta do fato de você não ser machista, você não pensa a respeito, você não pensa que você tem que mudar, você Você não não fala com pensa, os amigos sobre isso. você não fala com os amigos, então assim, sou super feminista, eu sou a favor dos direitos femininos, mas se um amigo meu ficar falando de uma mulher no meu grupinho como se fosse um pedaço de carne, eu vou rir, não vou falar nada. E eu falo, nossa, engraçado, né? Que nem todos os homens são machistas, mas todas as mulheres são tudo isso que vocês colocam pra gente. Então, assim, eu acho que é cinzentar. Eu acho que a gente tem que perceber que a gente é machista, sim, e os homens, né, principalmente. E a gente tem que entender do porquê disso, porque só a gente enxergando, primeiro passo é enxergar, né? E só a gente enxergando que a gente vai conseguir mudar alguma coisa. Uhum. De fato. Algum adendo, Victor? Não, concordo plenamente, concordo plenamente. Muito bom. Eu até fiz algumas anotações aqui que eu quero trazer. O nosso tempo está acabando. Antes de eu falar o que eu anotei aqui, queria só falar um pouquinho da participação do pessoal aqui no Facebook. A Camille Marques está aqui, Henrique Lobato, o Cláudio Catioli, João Gabriel Rodrigues, a Henriette falou que tem muito orgulho de você, Bia.
A Nuci também falou que o papo tá muito esclarecedor. A Manuela perguntou qual é o nome da série que você mencionou, Bia. Chama One Day at a Time. Tem na Ah, One Day at Netflix. a Time, sim, eu tenho assistido, é muito legal mesmo, muito Nossa, é muito bacana. legal. O Flávio Henrique também tá por aqui, Carol Lobato, todo mundo curtindo bastante. Você tinha me perguntado aquela hora, Thaís, quando eu tava falando da divisão das tarefas em casa, né? E até a questão do agradecimento, né? De agradecer o homem porque ele está fazendo isso ou aquilo. Eu acho importante dizer que o agradecimento ele tem que existir dos dois lados. E eu vejo assim, não por ser homem ou por mulher, mas porque no dia a dia, uma coisa que eu percebi no casamento, desde o começo do casamento, é que a realidade é muito diferente da expectativa. Vocês estão por aí? Sim. Deu uma travada aqui. Acho que tem muita coisa acontecendo no meu computador, ele não dá muita conta. A realidade é muito diferente da expectativa. Eu lembro no comecinho que eu tinha... Logo que eu casei, mais de 10 anos atrás, a gente programou bonitinho as tarefas que a gente ia fazer em casa, o que cada um poderia fazer, né, para dividir e tudo. E a vida vem e atropela, e não funciona assim. Então vai ter dia que eu vou fazer 90% das coisas e vai ter dia que ela vai fazer 90% das coisas. É importante dialogar e colocar, ser transparente no sentido de, isso aqui eu não estou dando conta, me ajuda. Então, acho que o diálogo é muito importante na relação, essa transparência. E também o autoconhecimento que você falou, eu acho maravilhoso e importantíssimo a gente trabalhar no autoconhecimento para a gente entender e separar o que é uma coisa, o que é outra, o que é um desejo pessoal meu, o que é machismo, e a gente ir se conhecendo cada vez mais nesse sentido. E aproveitar que você trouxe pra gente, Bia, que os homens geralmente são mais ouvidos. Então, homens que estão aí, vamos usar a nossa voz, já que infelizmente isso existe, que a gente possa usar a nossa voz para trazer algum tipo de conscientização, seja no trabalho, seja na família, no nosso dia a dia, que a gente possa fazer um trabalho nesse sentido. Para terminar, Bia, não sei, eu estou falando para terminar porque o tempo está acabando, tá? Eu queria que você falasse um pouquinho o que é o feminismo, porque muita gente confunde, muita gente entende errado. E esses dias eu estava lendo, você me corrige se eu estiver errado, mas o feminismo ele também toca no ponto da vulnerabilização do homem. Então não tem só a ver com o empoderamento feminino, mas também com o homem entender que ele pode ser vulnerável, que ele pode compartilhar os sentimentos dele. E aí a gente entra no autoconhecimento também. Se você puder só esclarecer para que as pessoas não tenham algum tipo de preconceito. O que é feminismo? Claro. Então, o machismo, ele tá aqui, ele vai fazer mal tanto para as mulheres, né, como eu falei bastante, mas também para os homens. Tanto a questão de você ser criado no tipo, homem não chora, homem não pode demonstrar sentimento, homem não pode falar que, né, não gostou, que tá chateado. Então, o machismo, ele cria estereótipos para as mulheres, mas também cria para os homens. O feminismo, ele tá aqui para falar que a gente precisa de equidade, que os dois lados precisam de alguma coisa. O homem precisa entender que tá tudo bem ele chorar, que tá tudo bem ele sentir, né? Porque a gente que fala como se o homem não tivesse sentimentos, como se ele fosse uma pedra. E aí isso acaba também provocando momentos de angústia, ou quando você explode, sabe? Porque você tá com muita coisa para você, o homem... eu vejo que ele é criado para não saber conversar igual a mulher. Então, o feminismo ele tá aí para isso, entendeu? Ambos os lados precisam de coisa. A gente sabe que as mulheres precisam de muito mais coisa, então a gente tá aqui para falar sobre essas coisas, mas o homem também precisa entender todo esse lado de que o machismo atua nele. O feminismo ele tem várias vertentes, então assim, acho que cada um vai se encontrar, mas você entender que você pode fazer o que você quiser, tipo assim, literalmente. Eu vejo muita gente falando, não, porque eu não sou feminista por causa de tal coisa. Tipo assim, vou dar um exemplo aqui, nem sei se eu posso. Mas falar, tipo, eu votei nesse presidente porque eu não preciso do feminismo. E aí eu falo, assim, você só pode votar hoje por causa do feminismo lá atrás, que teve mulheres que morreram pra você poder votar.
Você só pode usar calça hoje, tipo, até as mínimas coisas. Você só pode usar a calça hoje porque teve mulheres que queimaram o sutiã lá atrás. Você só pode Só pode, trabalhar hoje. pode abrir conta em banco sozinha. Exatamente, você pode trabalhar sem ter autorização do seu marido, Uhum. porque o feminismo tá aí, mulheres morreram no passado para você poder fazer isso. Então, assim, a mulher precisa do feminismo. Muitas não enxergam, muitas não querem ver, mas todo mundo precisa do feminismo para conseguir levar uma vida digna, uma vida com respeito, uma vida com igualdade. Então, eu fiz até um post, olha, já no Insta, esse tempo para trás, falando sobre o feminismo, que foi uma coisa que estava muito na minha cabeça, sobre isso, de que tem muita gente que não entende feminismo, tem muita gente que não sabe o que ele representa, e aí tem toda uma visão distorcida, e não é isso, é você se empoderar no sentido de, eu quero casar, eu quero ter filho, então você pode fazer isso, entendeu? Você tem a escolha de ter 1, 2, 3, 7 filhos, ou então eu não quero, eu quero focar no meu trabalho, eu não quero ter filho, e tá tudo bem, entendeu? A gente tem que entender que tá tudo bem a mulher fazer a decisão, coisa que a gente não podia antes. O feminismo trouxe isso pra gente. Antes você ficava calada, você não podia escolher se você queria trabalhar, ficar em casa, ter 1, 2, 7 filhos. Você não podia escolher se você queria fazer nada, você não podia escolher nem se você queria usar calça, porque você só podia usar vestido. Então o feminismo, ele trouxe isso pra gente, da gente poder escolher o que a gente quer melhor para nossa vida, entendeu? O que encaixa na gente. Meu sonho é trabalhar em um escritório, uma multinacional. Ou meu sonho é ficar dentro de casa e cuidar dos meus filhos. Tá tudo bem, contanto que seja o seu sonho, não um sonho que alguém impõe para você. E eu acho que o feminismo tá aí para isso, para mostrar que tá tudo bem, a sua escolha, contanto que seja sua, não o que a sociedade te impõe. É bonito pensar assim. E fazer acontecer também. Muito bom, muito Uhum. legal. Thaís, você tem mais alguma coisa para acrescentar antes da gente encerrar? Não, acredito que não. O esclarecimento da Bia quanto ao feminismo foi bem completo, eu creio. É você saber que homem e mulher são diferentes, isso é bom, porque, no fim das contas, a sociedade é um time, né? A gente tem que ser junto e apoiar um ao outro e ser justo também. Se a gente faz o mesmo trabalho, tem que receber a mesma coisa. Se eu quiser ser uma mãe que fica em casa, ué, tudo bem. Se eu quiser trabalhar fora, também. Gostei bastante, viu, Bia? Muito obrigada pela sua participação. E aí entra muito também no autoconhecimento da mulher, né? É importante. Muito obrigado, Bia. Parabéns pelo trabalho lindo. Obrigado pelas palavras, pela palestra, pelo seu tempo, por se dedicar aqui para compartilhar todo o seu conhecimento com todo mundo que está assistindo aqui. A gente Uhum. agradece de coração e vamos ver se a gente consegue fazer mais eventos no futuro. Você gostaria de falar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Eu quero só agradecer por poder vir aqui falar, eu fiquei muito feliz mesmo. E é isso, muito obrigada. Legal. Então é isso, gente. Esse foi nosso primeiro evento virtual de 2021. Aguardem que vai vir muita coisa legal ainda pela frente. Sigam as nossas redes, acompanhem a gente e deixe seu comentário aqui também no chat para a gente debater mais ainda sobre esse tema tão importante, tá bom? Então, até a próxima. Grande abraço. Tchau, tchau.